E aqui vamos resolver um problema que é bem clássico assim com relação a taxas relacionadas, que é o problema do cone invertido. E que problema é esse aqui que vamos tratar nessa videoaula? Então imagine aqui um tanque em forma de cone, tá ok? E esse cone invertido aqui. E aqui a gente tem uma torneira que está ligada aqui, né? Que está aberta, melhor dizendo, né? Então essa torneira está aberta e ela está jorrando água dentro desse tanque a uma vazão de 3 metros cúbicos por minuto, ou seja, tá jorrando água aqui e a cada minuto entra nesse tanque aqui 3 metros cúbicos, ok? A altura desse tanque aqui é de 3 metros e é essa informação que a gente tem. O problema ele está pedindo o seguinte, pessoal, ele está pedindo a velocidade do líquido quando o volume chegar a exatamente, né, ou seja, quando tivermos aqui a 2 metros de altura. Então, quando tivermos nesse ponto aqui, certo? Ou seja, a 2 metros, qual é a velocidade do líquido? Lembrando, é claro, isso aí é bem até meio intuitivo, que se está jorrando, né, a uma vazão constante de 3 metros cúbicos, você deve concordar comigo que aqui embaixo, mais abaixo do tanque aqui, a água estará subindo mais rápido, certo? Ela vai chegar no ponto que vai começar a ficar mais lento, né? E quanto maior o raio, ou seja, quanto maior a altura desse líquido, mais lento ele estará subindo, né? Então, se você tem um copo, por exemplo, meio em forma de cone, você consegue enxergar isso. Quando você está jorrando água dentro de um copo em forma de cone, por exemplo, você vai ver que aqui abaixo, né, se a vazão é a mesma, a velocidade estará muito mais rápida do que aqui em cima. E é isso que a gente quer. Vamos encontrar a velocidade quando esse líquido atingir aqui 2 metros. Tá ok? Então, na física, né, o que é que relaciona, o que é que nos traz quando falamos de velocidade? A velocidade nada mais é que a variação do espaço, não é isso que a gente aprendeu na física? Variação do espaço com relação ao tempo, certo? Ou seja, o espaço que estamos falando no cone aqui é exatamente a altura. Então, a velocidade do líquido nada mais é a variação que ele está recebendo com relação à altura em relação ao tempo. Então, a variação da altura com relação ao tempo vai nos dar exatamente a velocidade do líquido em cada ponto. Não só aqui em 2 metros, né? Cada ponto aqui, né? Cada altura vai ter uma velocidade diferente, tá ok? Ou seja, vamos ter que encontrar aqui a variação da altura com relação ao tempo. E isso aqui é o X da questão. É isso aqui que a gente vai procurar ou calcular no problema, tá ok, pessoal? Então, para generalizar, né, para generalizarmos a velocidade em qualquer ponto, a única informação que a gente tem aqui, e a informação interessante, é que vai envolver volume de um cone, né? A gente sabe que o volume do cone nada mais é que a área da base multiplicado pela altura, certo? Isso aqui tudo dividido por 3. A base aqui seria exatamente, e faltou essa informação, desculpem aqui, o raio da parte superior desse tanque em forma de cone é de 1 metro, tá ok? Então esse aqui é o valor do raio dessa parte superior, dessa borda superior do tanque, tá ok? Então o volume aqui, né? Então a gente pode encontrar o volume em qualquer ponto. Então vamos generalizar aqui, vamos chamar o raio em qualquer ponto de R, tá ok? Então em qualquer ponto vamos ter um raio diferente, vamos chamar de R. Então o volume desse nosso cone aqui, desse tanque em forma de cone, vai ser igual à área da base, que é a área do círculo, né, que é πr ao quadrado. Então vamos ter aqui π multiplicado pelo raio ao quadrado, multiplicado pela altura, dividido por 3. Só que eu não vou colocar aqui, pessoal, 1 como raio, tá ok? Porque 1, se a gente colocar aqui, a gente vai encontrar o volume de todo o nosso tanque aqui, né? O quanto ele suporta, mas não é isso que a gente quer. Então vamos generalizar, vamos encontrar um raio para qualquer raio, vamos encontrar o volume desse cubo, desse cone, né? Desse tanque aqui em forma de cone. E é dado por essa fórmula aqui, tá ok? Então perceba também que vai depender da altura, ou seja, o volume vai depender do raio e vai depender da altura. Então, a cada raio é cada altura aqui, né? Ou seja, cada altura vai nos dar um raio que vai nos dar exatamente um volume diferente. Beleza. Só que, olhe só o que está nos dizendo aqui a nossa variação aqui. O que a gente quer? A gente quer uma variação da altura com relação ao tempo. A gente quer a velocidade do líquido num determinado ponto. Então, tem uma incógnita aqui, que é exatamente o raio, que está nos atrapalhando, que está atrapalhando o nosso cálculo, né? Então, o que a gente pode fazer aqui?
Ora, existe uma relação que vemos até na geometria espacial, né? É que a gente está generalizando aqui a altura desse cone, como também estamos generalizando o raio desse cone, né? Então vamos colocar essa altura exatamente aqui, ó. Então essa altura vamos colocar aqui, certo? Mas pode ser qualquer altura. Isso aqui eu estou colocando só para a gente lembrar de uma relação. Você deve lembrar que a altura de qualquer parte desse cone aqui está para a altura maior, então esse H está para a altura maior, assim como o raio, né, nesse ponto, esse raio está para o raio maior aqui, que é de 1 metro. Essa relação a gente aprende lá na geometria espacial, certo? Então, com isso aqui, a gente pode substituir o R aqui na nossa fórmula do volume. Então, o R aqui, a gente sabe que é H dividido por 3. Beleza, então a gente pode substituir esse valor aqui. Ou seja, reescrevendo aqui a nossa fórmula do volume agora, né, vamos ter que o volume vai ser igual a π sobre 3, né, isso aqui tudo é uma constante, multiplicado pelo raio ao quadrado, isso aqui ao quadrado nada mais é que h ao quadrado dividido por 9, e isso ainda multiplicado por h, certo? Ou seja, o nosso volume vai ser igual a π multiplicado por h ao cubo dividido por 27. Um detalhe muito interessante, pessoal, é o seguinte: você deve concordar comigo que o volume ele está em função do tempo, né? Para cada minuto eu vou ter um volume diferente nesse cone, e para cada minuto eu vou ter uma altura diferente nesse cone. Então perceba que a altura está dependendo do tempo, assim como o volume também está dependendo do tempo. Então a gente está trabalhando aqui, ó, a nossa altura aqui, ela é uma função composta, certo? Ela depende também, aliás, o volume, né? Ele vai depender da altura, e a altura vai depender do tempo, certo? Ou seja, estamos trabalhando aqui com uma função que depende de uma outra variável, né? Então, isso aqui é um problema clássico, como eu falei para vocês, de taxas relacionadas. E a gente pode até derivar aqui esse volume, certo? E tentar mexer aqui com o nosso, né, a nossa incógnita, né? O x da questão, que vai ser exatamente esse valor aqui. Estou sempre lembrando desse detalhe. Então, vamos derivar em função do tempo, certo? Então, podemos derivar implicitamente aqui, como vimos em aulas anteriores, os dois lados. Então, aqui vamos ter a derivada da velocidade em função do tempo, ok? E isso aqui vai ser igual a π sobre 27, já que é uma constante, né? Multiplicado pela derivada, então vamos colocar aqui, a derivada de h ao cubo, também com relação ao tempo, tá ok? Então, temos aqui, eu coloquei aqui para fora só para melhorar um pouco a visualização aqui, já que o π sobre 27 é uma constante, tá ok? Quem é, no problema, pessoal, a variação do volume com relação ao tempo? É exatamente aqui, ó, a gente acabou esquecendo desse detalhe aqui, ó, que já tem uma informação muito interessante, né? Então, a variação do volume com relação ao tempo, né, a taxa de variação do volume com relação ao tempo é aqui, temos aqui 3 metros cúbicos por minuto. Então, tudo isso aqui nada mais é que 3. Então, 3 vai ser igual a π sobre 27 multiplicado pela derivada de h com relação ao tempo. Perceba que h está em função do tempo, certo? Então, vamos ter que derivar aqui, utilizar a regra da cadeia. Então, derivando a função de fora, vamos ter aqui 3 multiplicado por h ao quadrado, e isso aqui ainda multiplicado por dh, certo? A variação de h com relação ao tempo. Então, a gente derivou a função de fora, ou seja, derivamos h ao cubo com relação a h, então deu 3h ao quadrado, e isso aqui também multiplicado pela a variação de h com relação ao tempo. Então, só lembrando um pouquinho da regra da cadeia, ok? Beleza, então, vamos resolver isso aqui, e olha só que interessante, temos aqui exatamente a informação que queríamos, certo? A gente quer exatamente dh com relação ao tempo, então vamos isolar ele e encontramos a taxa de variação da altura com relação ao tempo, que é exatamente a velocidade do líquido em cada ponto aqui. Olha só que maravilha, hein? Então, vamos isolar esse valor aqui. Então, isolando, vamos ter aqui dh com relação a dt, vai ser igual. Então, temos aqui 3, 27, certo? Então, podemos aqui, ó, 27 vezes 3. O 3h ao quadrado, ele vem aqui para baixo, aqui, né? 3h ao quadrado. E o π também poderia descer aqui, certo? Então, foi isso que a gente fez. Simplificando aqui, vamos ter 27 sobre πh ao quadrado. Vocês sabem o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui nada mais é que
a velocidade em qualquer altura. Então, basta você pegar a altura que quer, tá? Então, você coloca aqui na fórmula e você vai encontrar a velocidade do líquido com relação ao tempo. Então, agora você tem a velocidade do líquido para qualquer altura. E o problema nos pede a velocidade do líquido quando ele está a 2 metros de altura, certo? Então, qual vai ser essa velocidade? Ora, a velocidade vai ser igual a 27 dividido por π multiplicado por 2 ao quadrado, que é 4, certo? Ou seja, vai ser 27 dividido por 4π. Então, fazendo essa conta aqui, vamos ter o seguinte, ó, 27, então vamos pegar aqui, 27 dividido por, vamos abrir parênteses aqui, por 4 multiplicado por π, então fechando aqui, vamos ter exatamente 2,15, né? Então, 2,15 aproximadamente é a velocidade, né? Então, 2,15 metros por minuto, já que estamos trabalhando com metros e minutos. Então, 2,15 metros a cada minuto. Então, nesse ponto aqui, ele está exatamente a essa velocidade, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula eu vou tentar trazer mais algum problema envolvendo taxas relacionadas, tá ok? E até a próxima. Valeu!